Migrar de aplicativo de anotações pode ser uma dor de cabeça enorme. Nem todo aplicativo tem a possibilidade de exportar todas as suas notas e quando tem, nem sempre você consegue exportar em um formato que seja fácil de importar num outro aplicativo. E uma coisa é quando a gente precisa exportar 2, 3, 4 notas, mas é quando você tem centenas, milhares de notas. Muitas pessoas acabam desistindo de migrar de aplicativo por conta disso. E o Obsidian sabe que isso pode sim ser uma dor de cabeça, e por conta disso, eles criaram um plugin chamado Obsidian Importer, que promete importar suas notas, inclusive de aplicativos que não têm uma possibilidade de exportar, como é o caso do Apple Notes. E é esse plugin que a gente vai ver no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, é óbvio, a gente precisa garantir que o Obsidian está instalado na nossa máquina. Para isso, é só você entrar aqui no site da aplicação, que é obsidian.md. O site já vai tentar identificar a plataforma que você está utilizando e ele já vai me mostrar a opção correta aqui no primeiro botão, que aqui no meu caso está mostrando Get Obsidian for macOS. Se por algum motivo ele não identificar a sua plataforma de maneira correta, ou se, sei lá, você está baixando no Windows, mas você quer o pacote para instalar no Linux, você pode vir aqui no botão de More Platforms e aqui ele vai mostrar todas as plataformas que o Obsidian está disponível. Ele está disponível para Windows, para Linux, para macOS, para Android e para iOS. Então, independente do sistema operacional que você estiver utilizando, ele vai estar disponível. O Obsidian, ele não é um aplicativo de código aberto, mas diferentemente da grande maioria dos aplicativos de anotações, ele salva todos os seus documentos em um arquivo no formato Markdown diretamente no seu computador. Então, mesmo que depois você não queira mais utilizar o Obsidian, é muito fácil você pegar essas anotações e abrir em literalmente qualquer aplicativo que consegue ler Markdown. Mas agora vamos instalar o plugin Obsidian Importer. Para isso, é só você entrar aqui no seu Obsidian, clicar aqui no canto inferior esquerdo em configurações, depois a gente vem em plugins não oficiais, e se você está abrindo pela primeira vez, ele vai mostrar essa tela aqui, falando que os plugins da comunidade, como qualquer outro software, podem potencialmente causar problemas de integridade dos dados e segurança. Então você tem que tomar muito cuidado com os plugins que você está instalando, porque você pode dar acesso a todas as suas anotações. Então não sai instalando literalmente qualquer plugin. Se você tiver ok com isso, é só você clicar nesse botão aqui de ligar os plugins da comunidade. Clicando aqui, você vê que ele desligou o modo restrito e agora você consegue procurar pelos plugins da comunidade. Aqui a gente pode pesquisar por Obsidian Importer. Ele é essa primeira opção aqui, que ele fala, é o plugin Importer do Obsidian. Ele foi baixado 58 mil vezes e ele foi atualizado pela última vez há 9 dias. E aqui ele fala que você consegue importar dados do Notion, do Evernote, do Google Keep, do Bear e até mesmo arquivos HTML. É só clicar aqui, a gente consegue ver mais informações sobre o plugin e a gente pode clicar aqui em instalar. Depois que instalar, a gente clica mais uma vez aqui no botão de ativar. Agora a gente pode fechar aqui, a gente fecha as configurações. E aqui nesse menu da esquerda, ele apareceu essa nova opção chamada Open Importer. Abrindo essa janela aqui, a gente tem algumas opções para escolher. A primeira delas é o formato de arquivo, que basicamente aqui a gente vai definir qual é a aplicação que a gente está tentando importar. A primeira opção que tem aqui é o Apple Notes, mas você consegue importar seus documentos do Bear, do Evernote, do Google Keep, formato HTML, do OneNote, do Notion e até do Roam Research. Aqui no caso, eu vou tentar importar as minhas anotações do Apple Notes, porque inclusive o Apple Notes ele não tem uma maneira oficial de você exportar todas as suas anotações. Você normalmente teria que ir anotação por anotação, copiar todo o conteúdo e colar numa outra aplicação. Então é como eu disse, se você tem 2, 3, 4 anotações, é tranquilo de fazer isso. Mas quando você tem centenas, milhares de anotações, isso começa a ficar inviável, né? Mas aqui você consegue ver que todos esses aplicativos têm um formato de arquivo do lado do nome da aplicação. Isso porque todos esses aplicativos permitem você exportar suas notas, mas cada um em um formato diferente. O Bear, por exemplo, é um formato .bear2bk, o Notion tem um arquivo .zip e por aí vai. Aqui no caso a gente vai escolher o Apple Notes e depois tem algumas outras opções aqui para a gente poder definir. Aqui se você escolher uma outra aplicação, ele vai mudar quais são as opções aqui embaixo. Então dependendo do aplicativo que você estiver importando, leia aqui com carinho, vê exatamente o que é cada uma dessas opções para você escolher tudo certinho. Mas aqui no caso do Apple Notes, a primeira opção que eu tenho para escolher é a pasta onde ele vai soltar todos esses arquivos. Então ele vai pegar todas as minhas anotações do Apple Notes e ele vai jogar aqui exatamente na pasta que eu defini.
Por padrão, ele cria aqui uma pasta chamada Apple Notes, mas você consegue colocar na pasta que você quiser. A segunda opção aqui que eu tenho é de importar os arquivos recentemente deletados. Então, se você quiser importar, inclusive as anotações que você já apagou, você consegue marcar aqui. Mas essa opção está desativada por padrão, porque se você já apagou sua anotação lá no Apple Notes, não tem muito por que você querer importar ela para cá, né? A próxima opção aqui é de esconder a primeira linha, porque no Apple Notes, a primeira linha do documento é utilizada como um título do documento. Aqui por padrão ele vai esconder essa primeira linha, só vai pegar o conteúdo a partir da segunda linha, e a primeira linha, que é o título, ele vai colocar como o nome do arquivo. Se você não quer que ele faça isso, é só desativar, mas por padrão está ativado. E aqui a última opção é para incluir texto escrito à mão, porque o Apple Notes ele tem a possibilidade de você escrever um texto à mão. Se você usar o iPhone ou o iPad, por exemplo, você consegue usar a sua Apple Pencil no iPad, escrever à mão e ele vai deixar a sua anotação ali escrita à mão dentro da sua anotação. Se você quiser pegar essas anotações e incluir aqui dentro do Obsidian como texto, você consegue marcar aqui, mas ele está desativado por padrão. Como eu não tenho nenhuma anotação feita à mão, eu vou deixar desativado. Depois é só eu clicar aqui nesse botão de Import e pronto. Aqui no caso específico do Apple Notes, o Obsidian ele precisa de acesso à pasta do próprio aplicativo Apple Notes para ele conseguir pegar todos esses documentos e trazer para o Obsidian. Então aqui ele fala, você seleciona a pasta group.com.apple.notes para permitir que o Obsidian leia essas notas do Apple Notes. Aqui no caso ele já selecionou por padrão, então eu vou clicar em abrir e pronto, em menos de um segundo ele já importou as minhas anotações. Aqui nesse caso eu só tinha 3 anotações de teste para a gente ver realmente se vai dar certo, então foi bem mais rápido. Se você tiver centenas, milhares de anotações, talvez esse processo demore bem mais. Aqui inclusive ele fala, foi importado 3 anotações, tem um attachment, não falta nenhuma nota foi pulada e nenhuma nota falhou. Então se falhar alguma coisa, ele vai mostrar aqui exatamente o que é, para você conseguir ver o que você vai fazer. Se você vai deletar, se você vai copiar manualmente, ou se você vai tentar importar mais uma vez. Agora é só a gente clicar aqui em Done e ver exatamente como ficou as nossas anotações. Aqui você consegue ver que ele criou 2 pastas, a pasta Apple Notes, que foi exatamente como a gente definiu lá nas configurações, e a Apple Notes Attachments, que é onde ele colocou todos os arquivos que tinha no meu Apple Notes. Aqui no caso eu só tenho um PNG. Abrindo aqui a pasta do Apple Notes, vamos dar uma olhada se ele importou todas as nossas anotações de maneira correta. Aqui a primeira anotação que eu tinha é esse exemplo de nota, onde só tinha um texto Lorin Y aqui. Aqui a gente consegue ver que ele colocou uma tag HTML de parágrafo, então tá todo esse texto dentro de um parágrafo. Se a gente clicar fora da nota, ele vai mostrar a nota normalmente, mas ele não tá quebrando linha da mesma maneira que estava lá no Apple Notes. Então, dependendo de como tiver seu texto, você vai ter que fazer alguns ajustes aqui manual. Vou até abrir aqui o Apple Notes para a gente dar uma olhada em como estava aqui na aplicação da app. Mas vamos para a segunda nota, onde era uma nota que tinha uma imagem dentro. Essa nota aqui, ele está aparecendo certinho. Ele mostrou o título aqui, mais uma nota, o texto agora com imagem, e ele mostrou a minha imagem aqui normalmente certinha. E a minha última anotação, ela tinha uma tabela. Vamos ver se ele conseguiu importar certinho essa tabela. Clicando aqui em a última nota, a gente consegue ver que essa tabela é um pouco difícil de ler, mas isso é por conta do Markdown. Se a gente clicar fora da nota, a gente consegue ver a tabela aqui certinha e a gente consegue ver exatamente como que ela estava. Aqui, se a gente vir no Apple Notes, a gente clicar em a última nota, a gente consegue ver que é exatamente assim como eu criei lá no Apple Notes. Com esse plugin, você consegue pegar todas as suas anotações, independente do aplicativo que ele tiver, e transformar tudo em aplicativo Markdown, onde você vai conseguir visualizar não só no Obsidian, mas posteriormente em qualquer outro aplicativo que tenha suporte para esse formato de arquivo. Espero que você tenha gostado dessa dica, e se você quiser conferir mais 3 plugins para o Obsidian, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.